Vou mostrar pra vocês agora um ponto que eu amo fazer. Para fazê-lo eu coloquei 2 fios de linha na agulha. Esse ponto é o ponto partido. Ele fica maravilhoso para tudo que você pensar. Ele é maravilhoso para contorno, para preenchimento, para tudo. E você pode usar quantos fios de linha quiser na agulha. Nesse caso aqui eu usei 2 por opção, mas aqui na parte curva eu vou usar provavelmente bem mais para fazer diferente. Eu venho do avesso para o direito, avanço o tamanho de um ponto, como se a gente fosse começar um ponto atrás. Passo da linha do direito para o avesso. Depois avanço, que seria mais ou menos o tamanho de metade de um ponto, ou um pouquinho maior, um pouquinho mais da metade pode ser. Puxo a linha do avesso para o direito, ainda como se fosse um ponto atrás, só que diferente do ponto atrás, que a gente iria entrar de volta para o avesso aqui no furinho do ponto anterior, dessa vez não, dessa vez eu vou entrar no meio do ponto anterior. Vou partir esse ponto. Depois avanço de novo, aproximadamente, né, metade, um pouquinho mais da metade do ponto que eu quero, tamanho de ponto que eu quero fazer. Volto no ponto anterior e vou partir ele no meio de novo. Avanço o tamanho de metade de um ponto, aproximadamente. Puxo toda a linha do avesso para o direito, volto na metade mais ou menos do ponto anterior e entro entre os fios. E assim eu vou fazendo. Aqui no final, a gente vem até o final do traço, né? Vai continuando o pontinho igualzinho durante o resto do risco. Avança o tamanho, né, do ponto, de metade do ponto mais ou menos. Volta no pontinho anterior, parte ele e acabou. Esse último ponto, ele vai ficar inteirinho, sem partir. É um ponto super bonito porque fica bem contínuo também, eu adoro. Agora aqui eu já posso fazer o acabamento atrás. Aqui na parte curva eu botei 6 fios de linha na agulha, vou usar uma agulha bem maior, só para mostrar para vocês a diferença de volume mesmo, no efeito final. Tá? Mas a execução do ponto é exatamente a mesma. A gente vai sair do avesso para o direito, vai avançar o tamanho de um ponto, como se fosse fazer o ponto atrás, entrar bem em cima do risco, do direito para o avesso, puxar o ponto todinho, avançar aproximadamente o tamanho de metade do ponto, metade, um pouquinho mais, não tem problema, puxar a linha todinha, ter certeza que essa tensão desse ponto já está certinha, voltar mais ou menos na metade dele e partir esse ponto no meio. E assim eu vou seguir avançando sempre mais ou menos do mesmo tamanho.
Entender direitinho a execução do ponto partido, ela é bem importante para quem quer fazer pintura de agulha, né? Porque muitas vezes você usa o ponto partido na pintura de agulha também. Ele aqui, como tem mais fios, fica aparecendo um pouquinho o ponto corrente, que eu vou fazer em breve, inclusive aqui para o canal. Se vocês quiserem contribuir me dando sugestão de pontos que querem que eu grave ou alguma outra coisa, deixa o comentário aqui, porque eu vou a partir daí saber qual o conteúdo que eu continuo produzindo. Olha que bonitinho que ele vai ficando. E é outro ponto excelente para risco que tem circular, curvas em geral. O resultado final é bem diferente, né? No ponto partido com 2 fios, do ponto partido com 6 fios. Nesse caso, eu não considero só o volume, não, diferente. Eu considero mesmo a textura do ponto. A gente até consegue ver, né, os pontinhos partidos aqui, quando trabalha só com 2 fios, mas não com a nitidez que a gente vê aqui embaixo. Agora, quando eu faço o último ponto, eu avanço até o finalzinho do meu risco, volto mais ou menos na metade do ponto anterior, passo para o lado do avesso e posso fazer o acabamento, tá? Finalizado.